Oi, gente. Olá. Vamos começar então mais um encontro do Trocando Bagagens. Olá. Aguardando a Carolzinha entrar para a gente poder conversar. Oi, Carol. Então, enquanto a Carol entra, vou mais uma vez me apresentar. Eu sou Irci. Olá! Oi, finalmente conseguimos fazer esse encontro. Eu estou super ansiosa para o nosso papo, cara. Que bom, que bom. É maravilhoso te ver assim, é fantástico. É muito bom. Sim, sim, maravilhoso, porque as nossas trocas têm acontecido pelo WhatsApp, alguns comentários, alguns posts. Eu estava super fissurada para realizar esse momento. E aí, esse momento, ele é fruto, como a gente estava combinando por onde a gente ia começar. Esse momento, o projeto Trocando Bagagens, ele surgiu justamente da fala de homens e mulheres sobre determinadas questões. E uma delas, que eu fico assim, super emocionada em comentar, que foi uma fala de uma aluna. Eu sou professora, vou completar agora 21 anos de sala de aula, e uma aluna, boa noite, uma aluna fez um comentário certa vez que ela entrou numa certa discussão naquele, ao invés de ser super livre light, hashtag sextou, ela entrou numa baita de uma discussão sobre, chega chegando, Vanessa, uma baita discussão com um amigo sobre o conteúdo da música sertaneja. E ela disse, nossa, mas que música é essa? E na época era uma das músicas do Wesley Safadão. Tinha uma conotação, uma questão em relação à leitura sobre as mulheres. Embora seja uma questão da música, surgiu uma discussão a partir daí. E na época ela levantou, inclusive, o projeto dela de TCC. Hoje ela é assistente social e levantou essa discussão e isso gerou uma certa inquietação. Com a questão das lives e sucessivas lives, eu comecei a acompanhar algumas músicas, porque não é um estilo, né, um gênero musical que eu sigo. Uhum. Eu comecei a observar essas letras e essa inquietação retornou para a sala de aula e outras rodas, algumas experiências dessas alunas. E eu achei interessante, então, retornar. Identifiquei, inclusive, uma pesquisadora aqui em Brasília, na UNB, do curso de serviço social, falando sobre essa questão da leitura das músicas, né, das letras, e ela não focalizou somente em uma. E das nossas trocas de bagagens que a gente vem fazendo, eu te convidei para fazer a abertura de uma sequência de 4 encontros e primeiro a gente precisa justamente falar sobre essa questão do que é feminismo, o que é machismo, o que é patriarcado, é fato ou é uma falácia de que o feminismo faz oposição aos homens? Do que trata, então, esse feminismo? E como é que essas questões elas podem, a gente não está afirmando que vai acontecer, mas que podem suscitar situações de feminicídio. Claro que nós estamos aqui colocando questões, reflexões sobre concepções do feminino. E como isso vem sendo retratado no imaginário em diversos segmentos. Não estamos dizendo que as músicas são responsáveis pelo feminicídio. Nós vamos tratar da questão dos conteúdos e como isso permanece no imaginário. Como é que isso passa a ser reproduzido entre jovens, inclusive, né? Na reprodução de valores, na reprodução de ideias, algo que está sendo ou romantizado, naturalizado ou repudiado.
Então eu passo para você, poderosa Carol, para poder falar sobre essa questão num papo descontraído, inclusive na interação com as pessoas que estão aí nos acompanhando. É, Sim, primeiro assim, maravilhoso abrir essa roda de conversas que nós teremos aí por mais 3 encontros, né? Se eu não me engano. Então, assim, sim. primeiro é maravilhoso, fantástico, uma honra, muito obrigada. Ter recebido você na minha caminhada foi uma das coisas mais incríveis que me aconteceu esse ano, sendo pesado, trágico, dolorido demais. Demais, Receber pessoas como demais. você é incrível. A recíproca É é de super trazer calor verdadeira, ao Carol. coração. Oi? A recíproca é super verdadeira. Bom, que bom. Depois que, assim, quando você veio me falar desse projeto de falarmos sobre a música, né? Primeiro veio a ideia de falar sobre a música é, sertaneja e depois a gente abriu, né? Você acabou abrindo para todos os estilos musicais, né? Isso é muito legal, isso é um barato total, assim, porque eu acredito muito que a música ela seja um dos fatores da perpetuação, né, do machismo e da misoginia, sim, né? Eu vou fazer aqui uma analogia muito louca, mas que funciona, né? A gente, quando uma mulher é agredida, quando uma mulher é violentada, todas as outras pessoas que estão próximas a ela também o são, né? A gente chama de vítimas indiretas, né? E assim, e essas pessoas, essas vítimas indiretas, quando crescem, né, se forem crianças ou jovens, quando crescem, quando viram adultos, tendem a dar continuidade a essa violência e essa agressão. Quando homens, né, tendem a dar continuidade quanto violentadores, quanto agressores. Quando meninas, quando mulheres, tendem a dar continuidade à vitimização, né? Elas continuam sendo vítimas de outros violentadores. E a música faz exatamente a mesma coisa, né? Porque assim, o que a gente ouve, né? É a manifestação daquilo que nós somos, né? O estilo de música, o tipo de música, às vezes a gente não presta muita atenção na letra, mas ela diz respeito ao que a sociedade pensa a respeito de determinada coisa. E ela acaba significando muitas coisas também para algumas pessoas, né? Eu lembro de um tempo em que se falava muito mal do funk, porque o funk ele vulgariza as mulheres, né? Que é um absurdo! Mulher ficar balançando bunda, indo até o chão, arrastando bunda no chão, não sei o quê. Mas ninguém falava do El Chan, né? As nossas crianças estavam lá ralando a boquinha na garrafa e estava tudo bem, né? Mas a Tati Quebra-Barraco não podia cantar o seu funk lá no palco porque era vulgar, porque era pornografia, né? Eu acho que também é uma questão muito, assim, do que se compra, né? Do mercado, o que se vende para o mercado, que o mercado quer comprar naquele momento, né? A verdade é que o mercado, homem, branco, cis, hétero, sempre quis comprar mulheres rebolativas, né? Mas nunca quis ter isso dentro de suas próprias casas. Isso é muito louco, isso é muito absurdo. Porque ao mesmo tempo que eles conseguem dizer que a Tati Quebra-Barraco, né? Ou qualquer uma das meninas, a Anitta agora, né? É vulgar, né? Eles não querem as suas mulheres daquele jeito, né? Porque elas não podem minimamente lembrar aquilo que é objeto de desejo deles. É uma loucura completa, assim. E assim, Sim. mais que isso, né? A gente, quando fala do machismo dentro da música sertaneja, ele é muito presente mesmo porque ele fala de dor, de dor emocional, né? De dor que todos nós sofremos em algum momento da vida. A maior parte dos sertanejos cantam a dor do amor, né? Então, assim, o que é a dor do amor, o sofrimento do amor, se não uma violência causada por aquele que você ama? E mais que isso,
O que é a dor do amor, se não uma violência causada por você que ama, né? Então, assim, além de tudo isso, eu acho que tem uma série de outros, além naturalmente assim, da perspectiva apenas do machismo, tem uma série de outras coisas que culminam, né, nesse machismo, do porquê isso é cantado, né? E mais do que isso, por que isso é cantado a plenos pulmões, né? E o porquê nós não nos damos conta do que nós estamos cantando, minha gente, né? Porque, por que a gente não se dá conta, Ercia? E daí que eu acho que a gente não se dá conta. Porque é tão natural, né? A gente naturaliza, a gente fala muito isso, você fala muito isso, e fala isso muito bem, assim. A gente naturaliza a violência, a gente naturaliza a agressividade, a agressão, o tempo inteiro, né? Ah, mas ele estava bêbado. Ah, mas ele ou ela, né? Na verdade, assim, porque quando a gente fala de feminismo ou quando a gente fala de qualquer violência contra a mulher, a gente fala inclusive de violência contra a mulher em relação a um casal homoafetivo feminino, né? Ou em relação a uma mulher que sofre a violência de parentes ou de outras pessoas do seu convívio, né? Então, assim, não é só marido ou companheiro ou namorado, né, que comete violência contra a mulher, né? O chefe comete, a chefe comete, né? Porque ao mesmo tempo que nós somos oprimidas, nós também somos opressoras, né? Então, é exatamente por isso que a gente fica lá cantando aos plenos pulmões, porque nós somos potencialmente naturalizadores, né, da violência que nós sofremos. Porque, veja, quando a gente... E isso dentro de um sistema cultural. É importante a gente colocar que isso não está distante da realidade de uma dada sociedade. Isso dentro de uma cultura, dentro de reprodução de valores, de concepções, de interpretações, de classificações, de identificação de papéis. Então, nós aqui estamos exemplificando alguns estilos. Aqui, hoje, na verdade, nós estamos fazendo uma introdução em relação à proposta dessas sequências, né, de 4 encontros e de convidados, convidadas de segmentos de formação, de atuação na sociedade de forma distinta, mas que é importante a gente ressaltar, e por isso o propósito desse encontro é de falar assim, o que representa esse patriarcado, né? O que representa a questão do feminismo e como isso pode chegar ao feminicídio, né? Que extinguir, né? Retirar a vida, a apropriação extrema do corpo de uma mulher pelo fato dela ser mulher, porque parte justamente de um ponto, se podemos assim pensar, mais de uma forma assim de compreensão, que parte de um princípio lá do patriarcado, que é um sistema de interpretação em torno, boa noite, Dai, saudade de você, em torno de um sistema que ele organiza, classifica e beira a questão da dominação, controle, privação de corpos femininos, né? Então, é importante, e aí por isso, dentro da sua fala, da sua caminhada nas redes, fora das redes, falando sobre essa questão, até mesmo no tom de provocação para reflexão, do que representa essa questão. Aí, se você puder fazer essa introdução em relação à questão do patriarcado e o feminismo. Nossa, sim. Primeiro, assim, é importante porque quando você iniciou a fala lá, né, a primeira fala, você brincou, né, e eu até sorri falando assim, se o feminismo é realmente a ideia do extermínio dos homens do mundo, né? Depende. Depende muito de qual feminismo nós estamos falando, né? Porque, assim, são várias espécies de feminismo. Então, é preciso ter muito cuidado, né, quando a gente se auto-intitula feminista ou quando a gente heteroidentifica alguém como feminista, para a gente cuidar de qual é a percepção que nós temos também tem disso. Você está me ouvindo?
Sim, 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 perfeitamente. Tá. É porque eu tô me aparecendo meio robótica aqui, aí por isso que eu perguntei. Não, tá fluindo. Qualquer coisa eu vou te avisar. Tá, A tá galera bem. também. Tá. Então, assim, primeiro é importante entender isso, né? Que existem vários tipos, né, de feminismo. Mas dentro de todos esses tipos de feminismo, eu acredito de verdade que a maior ideia, assim, a maior busca do feminismo seja a busca pela liberdade, né? E por que a busca pela liberdade? Por causa do patriarcado. Nós viemos, historicamente, culturalmente, foram muitos anos, são muitos anos de intolerância contra as mulheres, né? São Sim, muitos anos de repressão, de cala-te-boca, de silêncio, de silenciamento, de nos calarmos, né? E quando a gente começou a punhar, né, a nossa vida e tomar conta lá das próprias rédeas, né? A gente teve que dar uma nomenclatura para isso, né? E chamar de sim. quê? Né? A nomenclatura surgiu como feminismo, né? E daí foram surgindo outras vertentes. A história do feminismo é uma história muito bonita, mas é uma história muito complexa também, porque ele acaba você acaba percebendo quando você estuda a história do feminismo, eu não sei se você concorda comigo, que assim que nós somos muito problemáticas, né? Assim, a gente tem dificuldades sérias de adaptarmos-nos à outra, né? E a entender a outra, assim, né? Dentro das suas próprias significações. Isso é uma dificuldade da mulher também, né? Isso, na verdade, eu acho que é uma dificuldade da pessoa humana, né? A gente tem dificuldade de conceber a significação do outro. Quando a gente consegue fazer isso, nossa, fantástico, a gente consegue, assim, voar, né? Maravilhosamente bem. Então, assim, o feminismo ele surgiu por isso, né? Para acabar com a opressão, com a violência que nós sofríamos. E mais que isso, para conquistarmos direitos, né? Porque nós não tínhamos nenhum, né? Então, Sim, assim, sim. com essa ideia da construção de direitos da mulher, é que surgiu o feminismo. E aí, assim, a gente vai construindo uma coisa muito louca, porque eu vou falar do Brasil, porque é onde a gente está, né? A gente foi construindo a liberdade, naturalmente que recebendo influências externas, né? A gente foi construindo esse direito à liberdade, primeiro, assim, com a ideia do voto, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que aqui no Brasil a gente realmente tem, assim, de impactante, né? Que a gente diz assim, nossa, aqui realmente se iniciou, assim, a ideia da liberdade, né? E da construção de direito da mulher, que foi o direito ao voto, né? Teve o direito à educação, mas ainda assim nós fomos muito caladas, né? Muito silenciadas lá na tentativa de busca de direito à educação. A gente até conseguiu o direito à educação, mas ele andou a passos muito pequenos, né? Assim, ele foi muito desgastante, muito pesado. A gente meio que continuou ali, né, presa à ideia da educação que a mulher merecia e deveria receber, né? Tanto é que, assim, na época da minha mãe, ainda se ensinava uma parada lá que era tipo educalar, né? Que era como aprender a cozinhar, aprender a lavar, aprender a passar, aprender a cuidar de uma casa, né? Isso foi outro dia, assim, né? Então, essa era a educação que as mulheres recebiam dentro das escolas, até pouco tempo atrás. Então, assim, a educação, para mim, embora o direito à educação tenha sido direito conquistado brilhante, maravilhoso, ele para mim não foi tão eficaz quanto o direito ao voto, porque o direito ao voto a gente conseguiu conquistar e já em 32 todas as mulheres podiam votar, né? Porque a gente no início teve lá também umas problemáticas e tal, de mulheres, de requisitos, né, para que mulheres pudessem votar. E aí, com isso, assim, a gente foi conseguindo vários direitos, né, vários tipos de direitos. Isso dentro de uma característica de classe. Sim, dentro de uma característica de classe. Sempre dentro de uma característica de classe, né? E aí eu Sim. acho que também é essa a dificuldade, né? Porque, assim, o que é a classe? Se a gente generaliza a mulher como uma única classe, a gente está entregando completa
insignificação para uma série de outras mulheres, né? Porque a gente tem mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres bis, Mas mulheres lésbicas. é que nesse Ah, período, em 32, tinha uma característica de classe, mas de classe social, no sentido econômico mesmo, para a burguesia. Mulheres sim, burguesas, sim, sim. brancas. Sim, perdão. Eu então não te entendi, me perdoa. Mas aí é porque aí entra as subdivisões, porque você, quando coloca a questão da complexidade, é da complexidade mesmo dentro da diversidade e das necessidades que surgem a partir de cada segmento. Das mulheres idosas, Sim, mulheres indígenas, mulheres negras, né? Mulheres com deficiência, né? sim, Uhum. sim, sim, sim. Perdão, eu que não Precisam entendi o que ser. você quis dizer, então. Não, é tranquilo. E é que elas precisam ser visibilizadas, mas no início, nessa dada história, ela traz exatamente da invisibilidade à visibilidade para mulheres de um determinado segmento, né? Sim, Uhum. sim, sim, exatamente, exatamente. Pois é, por isso que assim, era extremamente classista mesmo, né? Deixando de lado todas essas outras mulheres que eram ainda mais vulnerabilizadas, né? Que são mais vulnerabilizadas e vulneráveis hoje, né? Até hoje são mais vulneráveis e vulnerabilizadas também, né? Sim, E aí, assim, que com essa construção de tomadas de direito, de construção de novos direitos, né? Eu acho essa expressão muito bonita, a construção de novos direitos da mulher, a gente veio percebendo ao longo do tempo, a gente não, na verdade, os homens, né, foram entendendo, ainda que a duros gritos nossos, né? E mesmo que nós, às vezes, gritemos ou nos desescabelemos, muitos homens não nos ouvem ou não nos querem ouvir, porque a ideia é nos exterminar mesmo e ponto, né? Mas, enfim, essa construção de novos direitos, ainda que com muitos gritos nossos e altos, né? Ela acabou culminando em leis de proteção à mulher, né? E assim, eu estou dando um pulo gigantesco, né? Do direito ao voto até, assim, 2006, na verdade até 2002, que foi quando o Brasil foi condenado pela OEA a produzir uma lei que realmente enfrentasse a violência contra a mulher no Brasil. E aí, em 2006, veja, demorou 4 anos para que a lei saísse lá, né? E é a Lei Maria da Penha, que é, assim, uma potência, né? Uma coisa fantástica, de uma, assim, oportunidade maravilhosa, né? Algumas coisas o legislador acabou deixando passar, mas, assim, tudo bem, a gente vai conseguir mais à frente incrementar, né? A gente está incrementando a Lei Maria da Penha com o tempo, né? Inclusive, um desses incrementos acabou sendo lá a ideia do feminicídio no Código Penal, né? Que é exatamente como você disse, a ideia do. E aí eu não gosto aqui de usar o homicídio, porque assim, tá lá na lei, né? Que é o homicídio qualificado, né? Mas quando eu falo homicídio, eu tenho a sensação que eu ainda estou falando de assassinato de homens. Então, assim, é o assassinato de mulheres, né? É a matança de mulheres. Qual é a razão dessa matança para ser feminicídio? A condição dela como mulher. sim. E mais do que a condição dela como mulher, é o seu ódio da condição dela quanto mulher, né? Porque, assim, é, a gente vive realmente um estado de ódio eterno contra a gente. Parece, outro dia eu vi um comentário numa dessas páginas, né? Que tinha uma menina lá falando que assim, que ser mulher nesse mundo é andar com um alvo nas costas. Porque as pessoas elas acham que elas podem fazer absolutamente qualquer coisa com você, inclusive te matar, né? E aí, assim, dentro desse contexto todo do feminicídio, da Lei Maria da Penha, né? Essa mobilização de novos direitos, construção de novos direitos.
e de novas defesas, né, e enfrentamentos do combate à violência contra a mulher, surgiram também outras leis ainda em 2018 sobre a importunação sexual, que foi uma lei assim muito importante, né? Derivada de inúmeros homens que gozavam nas mulheres dentro de ônibus e nos pontos de ônibus, se masturbavam olhando para essas mulheres, nos trens, nos metrôs, né? É importante assim, deixar isso muito claro, né? O que os homens são capazes de fazer com uma mulher. E a gente também tem a chegada da lei sobre o estupro coletivo ou estupro por vingança, né? Que derivou também, veio aí, chegou por causa dos inúmeros estupros coletivos que estavam aparecendo na mídia. E assim, embora às vezes eu tenha pavor, né, de qualquer tipo de mídia, ela é sim uma grande disseminadora da oportunização, da criação, olha, tantos anos, dos nossos direitos, né? Se a gente não publiciza, as pessoas não ficam sabendo, e se as pessoas não ficam sabendo, novos direitos não são construídos, porque a gente tem que arrecadar a maior parte de pessoas possíveis para conseguir construir novos direitos. Então, assim, o feminicídio, ele surge como o combate à objetificação, quase que não sai, máxima do corpo da mulher, né? Que é exatamente esse cenário de que o homem acredita. Eu falo homem porque, assim, a maior parte das mulheres que são assassinadas, e aí, assim, são vítimas de feminicídio, através de mãos masculinas, tá? Mas isso não significa que, como dito antes, uma mulher não possa cometer feminicídio, né? Então, eu digo homem porque nós morremos muito mais por mãos masculinas do que por mãos femininas. Então, assim, o feminicídio é isso, né? É essa tentativa de solucionar esse caos, né? E aí, Erci, eu acho muito interessante porque, assim, a lei do feminicídio tem 5 anos. E a galera, depois que a lei foi lançada, assim, a qualificadora do homicídio foi lançada, galera, assim como aconteceu com a Maria da Penha, né, com a Lei Maria da Penha, em 2006, a galera começou a dizer que hoje matam-se muito mais mulheres, né? Hoje, o homem antigamente abria a porta do carro para mim, meu bem. Minha filha abriu a porta do carro para você, mas chegava em casa e te metia a mão, né? Tinha assim, não só te metia a mão, fazia violência psicológica feroz, Carol, moral bizarra. Oi. é só lembrando mesmo do tipo que ainda manda flores, ainda puxando a questão da música, né, da romantização, do tipo que ainda que é tão romântico que manda flores, né? É muito contraditório, porque aí era algo no espaço privado, onde as mulheres elas não se sentiam seguras para, inclusive, efetivar uma denúncia, como isso até hoje acontece, porque ainda perpassa no imaginário inúmeras interpretações de questões que estão aí estruturalmente instituídas e que esses encontros, como lives, para poder debater, né, poder problematizar, não é se tornar uma chata, uma inconveniente que tudo racionaliza, que problematiza, mas são questões que a gente precisa ponderar, né? Inclusive o equívoco de entender que a Lei Maria da Penha incentivou ainda mais a violência contra a mulher, que a lei do feminicídio aumentou a lei do feminicídio, né, que aumentou o feminicídio. Então, assim, é algo que a gente precisa repensar,
né? E como determinados espaços eles são reprodutores desses valores que estão aí estruturalmente instituídos, historicamente definidos, inclusive teve um comentário ainda há pouco de participação no chat, dizendo a questão da desigualdade salarial, ocupando a mesma função. Isso não é uma invenção, é fato concreto que há discrepância de salário, de ocupação de cargos, né? De exercer determinadas funções, de ocupar cargos, inclusive no critério de seleção, dentro do processo seletivo, né? Dela ser classificada como produtiva ou totalmente incapaz de produzir, né? Uhum. É. Sim. É, a gente, a gente tem, inclusive, assim, aí, eu vi uma pesquisa, né? Eu sempre falo isso, que tem uma pesquisa que fala que nós somos donas de apenas. O patrimônio do mundo é das mulheres no número de 10% só. Óbvio que a gente está falando também de países, e isso é para a pessoa que falou do Faz-me Rir, né, aqui no Brasil. É óbvio que quando a gente fala nessa porcentagem assim a nível mundial, a gente está também falando, né, de países extremistas, né? Mas o número, a quantidade de países não extremistas supera o número de países extremistas. Então, assim, alguma coisa de errado não está certo, né? Porque nós deveríamos. Então, assim, ainda que a gente retirasse lá os países extremistas, ainda assim, o número de 10% só do patrimônio nas nossas mãos é muito pequeno. E assim, sim, nós recebemos muito menos do que os homens. A gente recebe 70,4 ou 6,8, eu não lembro direito exatamente, mas é uma coisa assim, 70, alguma coisa por cento do que o homem recebe. Então, assim, não, gente, eu sou de humanas, não sou de exatas, mas assim, né? Eu sempre digo isso aqui em casa. Sempre digo, eu sou de humanas. Gente, fazer conta não é legal, não é legal. Não é legal. Então, assim, se o cara ganha R$ 100, né? A mulher, ela ganha R$ 70. Assim, fazendo muito... Gente, olha, muito superficialmente a conta aqui, né? É isso, assim. Ou seja, a gente ganha, em média, 30% menos do que os homens ganham. A gente ocupa menos cargos de chefia, inclusive comissionados, do que os homens. Nós elegemos menos mulheres do que homens. Olha que loucura. A Sim. única pessoa que a gente conseguiu colocar na presidência como mulher, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Então, assim, e eu tenho certeza absoluta que uma das motivações para ter acontecido o que aconteceu é porque ela era mulher. Mas, enfim, é uma outra questão. A gente ocupa lugares, espaços, muito menos do que os homens ocupam. Inclusive espaços públicos, né? Bares, a gente ocupa menos do que os homens, né? Boates, a gente até ocupa bastante, né? Mas aí é por uma outra questão, uma questão cultural, né? Uma questão de exposição mesmo, né? Enfim, volta, né? Para a questão da objetificação do corpo da mulher. Mas a verdade é que a gente não só deixa de ocupar muito mais os espaços do que os homens, na verdade, assim, a gente deixa de ocupar os espaços, a gente ocupa menos espaço do que os homens ocupam, porque não nos permitem ocupar esses espaços, né? E o que é louco é que, assim, quem é que não permite? Não só os homens não permitem, mas nós mulheres também acabamos não nos permitindo, ou permitindo a outra. Quando a gente vê uma mulher sentada no bar tomando cerveja sozinha, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a vulgarização daquela mulher.
inconscientemente, nós fomos preparadas para também sermos machistas, para também entendermos que aqueles espaços não são os nossos. E aí, quando você fala de um espaço privado, que é o local que, em teoria, a mulher deve. A pessoa, na verdade, a mulher, a criança, o velho, o homem, todo mundo, né? O cachorro, o gatinho, né? Deveria se sentir acolhido, que é o seu espaço de acolhimento, né? De refúgio. Em verdade, para a mulher, esse espaço significa uma agressão. Se não por causa de uma agressão física, por causa de uma agressão psicológica, por causa de uma agressão moral, por causa de uma agressão patrimonial, por causa de uma agressão sexual, enfim, todas aquelas lá elencadas Na Lei Maria da Penha. na Maria da Penha, a gente sofre dentro dos nossos espaços privados uma agressão própria do status de reprodução pelo qual, assim, o qual nos colocaram, nos impuseram historicamente, como responsáveis pelo lar, como responsáveis pela família. Isso é violência, isso é agressão. Quando você retira da mulher o poder dela de criação e diz a ela que ela só tem o poder de reprodução ou de continuidade da reprodução, ainda que você não diga isso claramente, né? Ou assim, ainda que nós cheguemos em casa e digamos, nossa, isso aqui é tarefa minha fazer, né? Por quê? Qual é a razão, né, disso ser uma tarefa sua? Isso é violência, isso é agressão. Você vive isso porque isso foi imposto a você. E se foi imposto e te tortura, se você não está feliz fazendo aquilo, se você não se sente bem fazendo aquilo, se aquilo te cansa, se aquela rotina é dolorida, né? É agressão. Então, assim, os espaços privados, eles são espaços que nos agridem o tempo inteiro, ao contrário do que deveriam ser, né? E aí me faz lembrar algumas letras de algumas músicas que fala de que você tem que ser minha sim, de que mulher minha, né? Como Exato. é interessante, à medida que você foi falando, algumas letras trazem exatamente, revelam o que já está imposto, né? Só mesmo o trato de reproduzir. E é interessante como, por um lado, vira um discurso de sofrer por amor, sofrer por ela, né? Ela, inclusive, ser responsabilizada pelo sofrimento que ele está sentindo, mas que foi provocado por quem, né? E aí não dá para a gente até estender nesse espaço, porque aí a gente vai virar noite aqui, vai fazer Sim. corujão, elencando uma série de situações que também não dá para a gente generalizar por uma situação, mas apontar algumas questões que a gente precisa repensar, inclusive porque esses discursos eles estão presentes em rapazes e adolescentes, jovens, e digo 13 anos, 14 anos, de que ela é minha, de que menina minha, né, minha mulher, minha mina, ela não deve ter o próprio autonomia, liberdade no uso do celular. Ela não pode ter, e ela é responsabilizada pelo mal que ela está me causando, mas o olhar para o outro. Há um tempinho atrás, eu concedi uma entrevista para um Travou. programa de rádio. Oi? Travou? Tá me ouvindo agora? Fala alguma coisa. Tá ouvindo de boa? Já estou acostumada com isso no meio das Deu uma aulas. travada aí para vocês também, gente? Ou só para mim? Porque para mim tá fluindo, eu tô te ouvindo. Ué, gente, eu não tô mais ouvindo. E eu não tô mais ouvindo a Resi.
Ai, faz parte desse mundo de. Oi, sim, eu não tô te ouvindo, não, mas o Marcão tá aqui também, ó. Oi, Ah, Marcão! ai, que Não tô te legal! ouvindo. A próxima live vai ser com o Marcão, gente. Tá fluindo o que estão Bom falando. que você tá por aí, viu? Ele já tá dando Olha um só, bizu. eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, me chama de novo. Eu vou sair aqui no xizinho. Você tá me ouvindo? Faz assim. Eu vou sair no xizinho e aí você me pede pra voltar de novo, que aí eu volto. Tá legal. Faz parte mesmo, gente. Já estou acostumada com essas relações na sala de aula quando a galera não está ouvindo é, algum comentário. Mas o que estava. E Marcão, que bom que você está por aí. Boa noite. Marcão, ele vai estar com a gente na próxima semana para justamente falar dos estilos musicais, né? Estou conduzindo como um processo de sala de aula mesmo, é bem verdade que acaba. Já mandei aí para você, Carol, o convite. Dá uma olhada. Se não, envio novamente. Acaba que isso fica na veia, no sangue, no ar que respira essa questão do processo da educação. E é interessante a gente perceber assim como esses processos eles são reproduzidos no dia a dia. Então, só um minutinho. A gente estava aquecendo, né? E no dia a dia, e a questão. Oi, Carol, que bom. Voltei. Agora você tem. Como esses valores eles são reproduzidos, né? E que precisam ser problematizados. Eu estava dentro de uma linha de raciocínio e que acabou que com a tua saída tentei resgatar alguns pontos aqui, mas é bem verdade que à medida que você vai falando, vou identificando e eu espero que também as pessoas vão começando a perceber como é que esse processo da responsabilização do sofrimento, da responsabilização do não amor, da não tolerância de ouvir o não, né? Não, não estou afim, não, isso não está me fazendo bem, eu quero encerrar essa relação, como isso se torna tão presente, né? E fruto dessa apropriação desses corpos. O patriarcado ele perpassa desde a questão econômica, como também a questão cultural, né? Do não lugar das mulheres e, ao mesmo tempo, a definição e determinação do lugar dessas mulheres para ocupar espaços limitados e reproduzir papéis, inclusive limitados. Então, quando você falou da questão do bar, dela sentar sozinha no bar e tomar uma cerveja, no imaginário ficou consolidado de que isso é um ato do masculino. E como é um processo difícil realmente sentar e tomar uma gelada, né? E desfrutar desse momento para poder também relaxar, e que isso fica algo determinado e foi construído exclusivamente para os homens. Não fica muito feio uma mulher tomar uma cerveja. E é interessante perceber assim, como será que essas mulheres de determinados estilos, onde eles são ocupados por homens, como será que essas mulheres elas estão reproduzindo esses conteúdos? Provavelmente não fogem à regra do machismo. Provavelmente não fogem à regra daquilo que é clássico. Será que de fato ela está dando o troco, né? Então, a gente vai falar um pouco disso na próxima semana. Mas aí toca o barco, que tá uma delícia ouvir você falar. Não, eu lembrei.
Eu uma vez li uma tese de mestrado da professora Didi, porque assim, eu gosto muito de falar sobre direito à cidade e mulher, né? Inclusive, um dia eu chego até o mestrado, se tudo der certo Tão em logo, breve. tão logo você vai chegar. Tomara, tomara, se tudo der certo, logo, logo chega. E a ideia é exatamente estudar, falar sobre direitos à cidade e mulher, né? Sobre toda essa construção de novos direitos, espaços públicos, espaços privados, enfim. E aí eu fui ler lá uma tese de mestrado da professora Didi, que é uma arquiteta maravilhosa, né? Fantástica, uma arquiteta, uma urbanística maravilhosa. E ela fez essa tese de mestrado lá esqueci o nome agora, mas enfim, é uma zona, né, de prostíbulos lá em São Paulo. Esqueci o nome do bendito do lugar, gente. E aí ela vem assim, primeiro que a tese de mestrado é uma delícia de se ler, porque vem quase que uma contação de história em alguns momentos, né? Você entra ali no mundo daquelas meninas que trabalham ali dentro daquela zona. E aí tem falas que são muito importantes, assim, muito expressivas, né, dentro dessa tese, que é assim, a significação, né, de puta, né? Do que é ser puta. E do porquê ser puta virou sinônimo de xingamento, né? E por que quando alguém chama a gente de puta, a gente fica. A significação disso é tão absurda pra gente, por que a gente fica com raiva, né? Por que a gente, assim, não entende que o ser puta, na verdade, é só a significação da profissão daquela pessoa, né? Não De é uma um estado ocupação. de... Oi? De uma ocupação. Exato. Não é um estado de comportamento, né? Não é um estado de você ser aquilo de fato, né? Você, quando você está trabalhando, você assume um personagem, assim como você lecionando assume um personagem, né? Eu advogando assumo um personagem. Cada um de nós é um personagem social em determinadas coisas que nós temos que fazer lá ao longo do nosso dia. Né? Aqui, meu namorado tá falando, fica em Campinas essa zona. Eu esqueci o nome da bendita da zona. Ah, quando você lembrar, quando soltar no IGTV e tecer comentários sobre a live de hoje, e você encontrar, se puder compartilhar, que vai ser interessante para que as pessoas tenham acesso, né? Porque Não, o pode objetivo deixar. também desses encontros é compartilhar literaturas, referências de artigos, Sim, blogs, de produções de pesquisadores e pesquisadoras, inclusive. sim, sim. Eu vou trazer sim isso. Mas enfim, é essa parte assim que é muito interessante. Então, quando eu tô num bar sozinha ou quando eu deixo de ir a um bar sozinha, eu me sinto exatamente como essas meninas se sentem por não poderem ocupar os espaços públicos durante o dia, né? Porque parece-me que essas pessoas, elas têm hora marcada e local certo para ocuparem os espaços, né? Então, na Sim. verdade, assim, não há o mínimo, né, de percepção da existência dessas pessoas e da vivência dessas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas também votam, essas pessoas também utilizam o Sistema Único de Saúde ou pagam uma consulta médica. Essas pessoas também frequentam uma faculdade ou não, estudam em escolas ou não. Essas pessoas, na verdade, são pessoas como nós somos, mas elas têm seus direitos de ocupação dos espaços marginalizado, né? É isso, assim. Os direitos dessas pessoas são marginalizados, são colocados literalmente às margens da sociedade e às margens também dos centros, né? Dos grandes centros e dos centros assim urbanos, quando esses centros representam uma cidade objeto, né? Mas enfim, e aí quando a gente tenta ir ao bar e a gente
meio que se sente mal, indo sozinha, né? Meio que se sente mal ali por estar ali sozinha, não sei o quê, né? Porque caramba, tá todo mundo olhando, o cara tá olhando, tá estranho, o que será que estão pensando, né? Não sei o quê. Fica com medo, né? A gente fica com medo, cara, de ocupar esses espaços. Isso é o estigma de puta, né? Que acontece com a mulher moderna, tanto quanto acontecia com a mulher antes de nós, né? Os estigmas de puta eram outros, mas eles sempre existiram, na verdade. Né? É Que isso. ela deveria, do que ela deveria exatamente não ser, embora fosse algo desejado, né? Tenha um Exato, status de fetiche. exato. Então, de sentar na mesa de um bar, ou dizer não, ou vestir determinadas roupas, ou usar determinadas terminologias, né, palavras que são consideradas para o mundo do masculino, essa classificação ela é histórica e, volto a dizer, reproduzida em diversos segmentos, diálogos, telenovelas, ah, programas de rádio, charges, filmes, curta-metragem até nem tanto, porque entra dentro de um estilo de teor crítico para problematizar e instigar, mas conteúdos que são rentáveis, porque aí tem uma indústria cultural que se apropria de determinado estilo que está aí, que foi imposto historicamente, né? Foi uma imposição do não falar, do não participar, até que o roupante de lutas do movimento de mulheres, que começou exatamente numa dada história, mas muito necessária, ainda que restrita um determinado segmento das mulheres, mas muito restrita, mas, volto a dizer, necessária para o enfrentamento e um ponto de partida. A Lei Maria da Penha também foi resultado de uma luta de uma mulher que teve a sua vida, né, que tentou, na época, o companheiro, tentou retirar a sua vida por se sentir proprietário daquele corpo, do que ela deveria fazer e deixar de fazer. Então, o sentar no bar, cantar, teatralizar, exercer determinadas profissões, né? Dramatizar, enfim, de estar no mundo enquanto ser feminino é uma luta, né? É uma luta de contrários, inclusive dessas questões históricas que a gente fala de um passado presente, né? A gente já caminha aí já quase 1 hora de live. Eu não percebi, eu tomei aqui um susto, que a ideia inicial era 30 minutos e caminhar para no máximo 40 minutos. Mas você levantou, e é esse o propósito, levantar pontos para a gente poder, então, conversar com o Marcão na semana que vem. Na Sim, semana sim. que vem, nesse mesmo horário, vai ser uma conversa muito interessante, vai ficar, como a gente combinou, o convite de você estar acompanhando, e na medida do possível, a gente pode abrir aí, fazer uma troca de participações, que vai culminar também no terceiro encontro com o seu retorno, né? Para a gente Sim. poder aprofundar cada vez mais. Aqui foram só momentos de tempestades de ideias, para poder exatamente pensar ao longo da semana, ao ouvir as músicas, tomando a sua cerveja, ou então na roda de amigos, começar a ouvir determinados estilos, que inclusive no samba esteve presente, né? E que traz uma questão ou romântica, implícita, ou então explicitamente declarada.
Mas a gente vai tatear aí pelo sertanejo, que é o que está aí de muito mais acesso à população de um modo geral e que atinge todas as faixas etárias, né? E que tem alimentado muito os bolsos da indústria cultural, né? Te agradeço imensamente estar dividindo, brindando aí, iniciando esse primeiro encontro, né? E semana que vem a gente está aí de volta. Muito obrigada para quem acompanhou esse período e também poder disponibilizar, eu vou disponibilizar para que seja compartilhado e que não é a ideia de buscar um consenso, não. A ideia é justamente trazer, problematizar, instigar, ter falas contradizendo, mas o importante é gerar reflexões sobre o assunto. Muito obrigada mesmo, um beijo grande, Carol, aqui em Brasília. A baixa umidade relativa do ar já está diminuindo, a gente está entrando numa trégua aí de friozinho, as primeiras chuvas começaram a bater, ainda bem. Espero aí que no Rio esteja 40 graus, maravilhoso como sempre. Que nada, que tá um frio terrível também. Choveu torrencialmente ontem, como se não houvesse amanhã. Eu que agradeço, uma honra fantástica, assim, maravilhoso ter participado disso, participar dessa caminhada, né? É sempre, como eu disse, fantástico ter pessoas como você, assim, junto na caminhada, né? Ainda que de longe, um dia estaremos, tenho certeza disso, presencialmente, para nos abraçarmos, Com certeza. né? Trocarmos carinho físico, né? Que é muito importante, além do carinho só levando o meu coração de encontro ao seu. Então, assim, muito obrigada de verdade, mais uma vez. Pessoal que assistiu, valeu, acompanha. Marcão é maravilhoso, vocês vão adorar o Marcão. O Marcão é fantástico, uma potência, um cara sinistro pra caramba. Vocês vão adorar, né? Sobretudo o antimachista, o que é muito importante. Então, ele é dos nossos e é muito bem-vindo sempre. Erci, Tá. um beijo bem grande. Continuemos a luta aí sempre, viu? Beijo. Beijo, um abraço.